noite, ministro. Agradeço a participação conosco. Quem vai participar dessa conversa aqui no nosso telão é o nosso time de comentaristas, Natuza Neres, Gerson Camarote, Fernando Gabeira. Eu peço para a Natuza fazer a primeira pergunta ao ministro. Por favor, Natuza, boa noite. Boa noite. Boa noite, ministro Fábio Faria. Boa noite, Cecília Gabeira Camarote e assinantes. Ministro, eu quero ouvir o senhor sobre muitos assuntos envolvendo o governo. Quero falar da sua área 5G, quero falar da MP da Eletrobras, mas tem um assunto que causou muito barulho no fim de semana, que foi uma postagem do senhor não lamentando as 500 mil mortes. Eu queria saber o que houve, o que aconteceu no fim de semana e saber o que o senhor pensa da partida de 500 mil brasileiros, para que o senhor tenha a chance de falar aqui. Boa noite, Natuza, Cecília, Gabeira, Camarote, a todos que estão assistindo a Globo News. Primeiro que, Natuza, é importante que isso mostra de que nós estamos com um Brasil totalmente dividido, onde querem politizar até a dor, né? No momento em que morrem 500 mil pessoas, não é só quem apoia o Bolsonaro ou quem é contra o Bolsonaro que tem coração. Todos nós sofremos, todos nós perdemos um amigo, perdemos um parente, perdemos alguém próximo. Agora, o que existe é uma distorção dos fatos, né, para fazer com que só aquelas pessoas que apoiam o governo Bolsonaro, que participam do governo Bolsonaro, aquelas pessoas não têm coração, não têm sentimento, não têm solidariedade, e só quem tem coração é a oposição, é quem é contra o governo Bolsonaro. Então, por isso que primeiro que eu coloquei entre aspas, né? Aspas significa e que ali todos lamentam, né? O Brasil todo lamenta, os 213 milhões de brasileiros, mas que iria ter ali um movimento de lamentações de todos, só que alguns deles iriam lamentar as mortes e outros também iriam usar aquilo como política, né? Porque nós vimos assim, por exemplo, eu até citei, é só ver ao longo das postagens, o ministro Queiroga fez um Twitter naquele momento sobre o luto que estávamos vivendo. Eu até citei, quando ocorreu 100 mil mortes em São Paulo, todos nós lamentamos da mesma forma, são brasileiros que se foram, mas não teve aquele movimento de todos ao mesmo tempo para culpar o governador de São Paulo. Mas quando essas mortes elas se juntam nos estados, né, que cada estado tem autonomia, dado pelo Supremo, né, estados e municípios, para todas as medidas restritivas, quem implementa, quem impõe, são os governadores. E assim, existe uma tentativa muito forte de colocar todas essas mortes na conta do presidente, né, na conta do presidente Bolsonaro. Então, foi aquilo que eu alertei, que as lamentações são de todos nós, a dor de todos nós. Não podemos politizar a dor dos 213 milhões. Foi isso que eu quis dizer ao longo daquelas minhas postagens, e eu já sabia da repercussão, eu já sabia que aquilo ia causar uma revolta, algo como se eu tivesse falado algo que eu não falei. E quem me conhece sabe, né, como eu sou, né, em relação a tudo isso, a nossa preocupação. Sou ministro das Comunicações, mas desde quando eu assumi para cá, que tem um ano, praticamente todos os dias a gente só trata de saúde, só trata em relação a vacinas, em relação a tudo que podemos fazer para diminuir, né, essa dor que estamos vivendo, a pandemia, desde o começo. Agora, de vez em quando é bom a gente fazer que o debate ele seja mais sincero, seja mais verdadeiro, que a gente possa ouvir os dois lados. Que nós estamos perdendo essa paciência, Natuza, nos grupos de WhatsApp, nos bares, nos restaurantes, nas famílias. Ninguém consegue mais conversar, ninguém consegue ouvir uma pessoa que pensa diferente do outro. Aquela informação que a pessoa tem, ela deixou de ser relevante, deixou de ser importante, porque ela já está com a opinião formada. Então, eu tenho muitas vezes que sim chamar para um alerta, para que a gente possa debater. Falam de vacinas. No ano passado, em 2020, foram quase 200 mil brasileiros que morreram. E não existia vacina naquele momento, né? Eu perdi eu tenho 3 grandes amigos, um deles se foi ano passado, no começo da pandemia. Foi meu padrinho de casamento, um grande amigo. Meu tio faleceu há um mês atrás, que já tinha tomado inclusive uma vacina, uma dose,
de uma vacina e ninguém saiu culpando ninguém, porque todos nós estamos sendo acometidos por isso. Tem quase 4 milhões de pessoas que morreram no mundo. E assim, a luta tem que ser uma luta só, de todos os partidos, de todos. Mas, infelizmente, 2022 entrou no meio da pandemia e tudo que sai é politizado. Se Bolsonaro defende um negócio, no outro dia todo mundo é contra. Já parte do princípio de que aquilo não funciona. E o contrário não é assim. Quando outra pessoa defende, as pessoas debatem, surgem aquelas amplas mesas de discussão em relação ao tema, e com Bolsonaro é diferente. E eu estou aqui acompanhando o dia a dia do governo, os ministros, a luta que a gente tem, né, todos os dias para fazer com que a gente minimize a pandemia, minimize também a questão econômica, que o presidente desde o começo disse, nós temos o vírus e o desemprego para combater, mas infelizmente quando a gente lê parece que é um mundo que a gente não vive. Não é isso que acontece, entendeu? Dentro do governo, muito pelo contrário. Então foi praticamente isso, e até foi bom para mostrar como tem as distorções e querem colocar qualquer pessoa que defende o governo, querem cancelar aquela pessoa. Não dê mais opinião favorável ao governo, você vai ser cancelado, seja ele artista, seja ela um psicólogo, um médico. Olá, patriotas! Estão gostando do vídeo? Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar com todos os seus amigos. Isso ajuda muito a gente, incentiva a gente a continuar dando esse conteúdo de qualidade para vocês. Forte abraço, vamos pro vídeo. Qualquer um que defenda uma premissa que o presidente Bolsonaro defende, ela passa a ser cancelado por um grupo de pessoas de um movimento orquestrado. Isso está muito ruim, porque está gerando ódio nas pessoas. Não, eu entendo, ministro. Eu entendo que os ânimos estão super exacerbados, têm estado muito exacerbados. Mas quando houve essa discussão nas redes e a crítica, era o fato do ato mesmo de humanidade que o senhor acabou de rebater, de lamentar, ainda que o senhor faça a defesa das visões, das suas, do governo. O debate que se instaurou foi o debate sobre a humanidade. Se num momento como esse, se a primeira comunicação não deveria ter sido justamente a do lamento. Mas eu queria, ministro, passar para um outro debate, que é do 5G, porque eu não quero perder a oportunidade de lhe perguntar sobre isso, já que o senhor é ministro das Comunicações. O senhor foi recentemente aos Estados Unidos, e nos Estados Unidos o senhor falou da implantação da tecnologia 5G, que vai acelerar a comunicação, e eu queria saber se há algum empecilho, já que técnico não há, em relação à operação com equipamentos chineses, se essa decisão caberá à área política do governo e não à área técnica. Como é que está essa discussão, ministro? Eu assumi o ministério tem 1 ano, e no meio da pandemia. E logo naquele momento, o assunto 5G ele estava paralisado, até porque não poderia ter pesquisas de campo. E logo na primeira semana eu montei um grupo aqui do Ministério de Força Tarefa para que a gente conseguisse colocar de novo no nosso radar, no nosso pipeline, no leilão de 5G. E a gente começou a fazer isso com a equipe toda do Ministério, que a maioria delas, a maioria veio da Anatel e são técnicos muito competentes. E a gente conseguiu que algo que estava muito distante e hoje está muito próximo de acontecer. Porque se você for ver, Natuza, nos países que eles implementaram o 4G, eles saíram muito na frente dos outros. As empresas hoje que valem R$1 trilhão, por exemplo, a Amazon, nós temos hoje o Uber funcionando, o Waze, ligação de FaceTime, tudo isso por causa do 4G, ele conectou pessoas. Os Estados Unidos saíram na frente no 4G e eles conseguiram ganhar mercado na frente dos outros países. O 5G é diferente, o 5G ele vai conectar coisas, ele vai conectar a cadeia produtiva das indústrias, ele vai conectar o nosso agro, por exemplo, que é pujante, que tem nos dado muitos empregos, que tem aumentado o nosso PIB, que tem feito com que a gente bata recordes e recordes mês a mês, ele vai aumentar em torno de 20% ao ano com o 5G. O 5G ele vai trazer para a medicina, por exemplo, a telemedicina. O médico vai poder operar, fazer uma cirurgia do paciente à distância. Ele, aqui em Brasília, vai poder operar um paciente lá no interior do Amapá, lá no interior do Pará, lá no interior de Santa Catarina. Nós teremos veículos sem motorista, táxis, ônibus escolares, Ubers,
tudo isso por causa do 5G. Além dele ser 100 vezes mais rápido, ele tem uma latência muito baixa. A latência é o delay. Por exemplo, você está num carro com 4G, se uma pessoa vai atravessar a rua, ele pode demorar a responder até 2 segundos. Então, nesses 2 segundos, você atropela uma pessoa. O 5G, a latência é praticamente zero. Então, faz com que você tenha total condições de implementar o IoT, né, internet das coisas, coisa conectada com coisa. E a gente começou a desenvolver esse edital junto com a Anatel, que está no guarda-chuva do nosso ministério. E nós temos hoje um problema muito grande no Brasil, que é o gap de pessoas que não têm internet, um deserto digital. No começo do governo Bolsonaro eram 48 milhões e 500 mil pessoas, hoje são 40 milhões de pessoas. É praticamente uma Espanha, 4 Israel, que mora aqui dentro do Brasil, que não tem internet. E a gente vai usar esse leilão para acabar com esse deserto digital, levar a internet para quem não tem, levar o 5G para as capitais, levar o 5G standalone, que é o 5G com latência baixa, para todos os nossos setores. E a gente criou uma série de obrigações. Essas, por exemplo, o Norte Conectado. Tem 10 milhões de pessoas que serão conectados com esse Norte Conectado. Vai fazer com que as pessoas da região norte, da região amazônica, as que têm menos acesso à internet, possam ter. A gente criou a rede privativa. Eu respondo a sua pergunta em relação à China. Dentro dessa rede privativa, que todos os leilões de 5G que estão acontecendo no mundo inteiro, eles estão criando redes privativas. Na Alemanha, Estados Unidos, vários outros países, Japão, isso já virou uma praxe, uma premissa dos leilões. A rede privativa é aquilo que o governo considera sensível. É o que ele considera que são informações que ele quer ter uma confiança, uma confiabilidade maior. Dentro dessa rede, essa rede de comunicação segura, a gente colocou uma série de parâmetros e observações que faz com que algumas empresas não possam participar. E dentro do restante do Brasil, a gente vai deixar para o livre comércio, até porque o governo liberal na economia, ele não deve ficar se metendo no privado. Então, quanto menos a gente se intrometer no privado, a gente consegue fazer com que o livre mercado aconteça. Mas colocamos algumas obrigações. Por exemplo, até julho do ano que vem queremos 5G em todas as capitais. Se a gente não coloca isso, Natuza, as empresas de telecomunicações vão instalar 5G só em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte. E os estados do Norte e do Nordeste não terão 5G. Então, a gente fez algumas obrigações e políticas públicas e resolvemos o problema geopolítico com a rede privativa. Atendeu todo mundo, Mas todo só uma debate. dúvida, ministro. Fala. Só uma dúvida, porque no caso específico, desculpe interromper o senhor, no caso específico da pandemia, a gente viu como atuou o governo brasileiro em relação à vacina que vinha da China. O que eu gostaria que o senhor deixasse claro para quem nos acompanha é se haverá, no caso do 5G, algo parecido. Vai haver preconceito do governo brasileiro em relação à China na condução da implantação dessa tecnologia ou não? Com menos tecnicalidade e essa informação precisa chegar para as pessoas, porque a primeira coisa que se perguntam é, puxa, será que o governo vai fazer com 5G o que fez em relação à China na vacina? Primeiro que o governo não fez nada em relação à China na vacina. No dia seguinte que foi aprovado na Anvisa, o governo tinha a MP de 20 bilhões de reais e adquiriu todas as vacinas que foram aprovadas, inclusive a Coronavac, todas elas que tiveram aprovação na Anvisa. A Sputnik foi a única que ainda não foi adquirida, porque ainda falta essa aprovação. Em relação ao 5G, o que é que você tem que... O Brasil é grande, então você imagina o Brasil, um box grande e um box pequeno, que dentro desse box tem Forças Armadas, ministérios de governo, governo executivo, Supremo Tribunal Federal, as polícias, a Procuradoria-Geral da República, o Congresso e, enfim, o Banco Central, que a gente considera sensível, então que representa aí uma área de sensibilidade no governo. Nessa aí, a gente colocou algumas observações, que, por exemplo, empresas que têm dentro do seu quadro societário dirigentes ou donos, né, que também são filiados a partidos políticos ou pertencem à cadeia de comando de partidos políticos, seja ele de qual país for, não colocamos países, e não vai poder fornecer equipamento, porque as empresas
ao contrário de muitas pessoas que pensam, quem entra no leilão são as teles. Quem vai entrar no leilão, Natuza, não é a empresa A, B, C ou D. Quem vai entrar é a Claro, a Vivo e a TIM. Quando elas adquirirem os espectros, né, que o 5G é como se fossem avenidas, né, que tem no ar, que você compra aquele espectro para você fornecer o 5G. Nos estados, nós teremos também um desses espectros para os regionais, para os provedores regionais. Aí depois eles vão comprar equipamentos. Aí depois que eles vão na Europa, vão na Ásia, vão adquirir equipamentos. A gente só colocou uma regra de equipamentos dentro desse box seguro, que está totalmente resolvido com todos esses, com os países, com todas as empresas. Não tem nenhuma discussão mais geopolítica em relação a isso, está superado. O próprio TCU participou da viagem que nós fizemos à Europa e à Ásia, para os Estados Unidos agora, levamos senadores, estamos conversando com parlamentares, apesar de que não passa pelo Congresso, passa pelo TCU, mas exatamente para deixar tudo às claras, com transparência. Então, respondendo a sua pergunta, dentro desse box pequeno, nós temos regras, dentro do resto, não. Ministro Gabeira quer fazer uma pergunta para o senhor. Boa noite, ministro. Eu vou voltar ao tema inicial da Natuza, porque eu não fiquei totalmente satisfeito com a resposta. O senhor é ministro da Comunicação e eu trabalho nesse ramo há cerca de meio século, um pouco mais de meio século. E eu não consegui entender a sua resposta, porque a sua manifestação na rede social dizia o seguinte: suponhamos que tem um pai com 3 filhos. Um deles morre numa situação trágica. Você diz assim, não vamos falar dessa morte, vamos nos centrar naqueles que sobreviveram. É uma política muito estranha, porque o presidente da República, inclusive, não se manifesta, ele se manifesta só depois de muito acionado. No passado, o presidente Fernando Henrique, quando houve um desastre, ele foi à televisão e se solidarizou com as famílias. O mesmo fez o presidente Lula em circunstâncias semelhantes. Mas o presidente da República tem dificuldades em solidarizar-se com as pessoas que morreram. Ele considera, por acaso, vocês consideram que morrer é coisa de oposição? Gabeira, primeiro que eu não falei sobre morrer 3 pessoas, 2 sobrevivem, isso é uma narrativa que criaram em cima do meu post. Então, o senhor deve estar lendo um post de alguém que eu até vi esse tipo de comentário. O que eu falei é que existe uma solidariedade do Brasil inteiro. Todos nós, sendo Bolsonaro, ou sendo Lula, ou sendo Dilma, ou sendo Terceira Via, todos nós perdemos parentes e amigos. A dor é uma só, a dor é dos 213 milhões. Só que por trás disso, nós sabemos que alguns irão usar essa política de número de mortes, enfim, para o âmbito eleitoral. Então existe a lamentação de todos os brasileiros. Só que o Brasil sabe que hoje existe um cenário dividido entre Bolsonaro e Lula. Nós sabemos que a previsão da economia é acima de 5%, de acordo com o mercado financeiro, com as agências que checam o PIB. Isso tudo só foi possível porque o governo aprovou a Previdência, aprovou a autonomia do Banco Central, lei do gás, marco do saneamento. Nós estamos agora, por exemplo, votando, até meia-noite espero estar concluída a votação da Eletrobras. O governo investiu ano passado 700 bilhões de reais. Isso representa 8,5% do PIB. 158 bilhões direto para estados e municípios. Teve o auxílio, que foram 320 bilhões de reais investidos, que a gente manteve. O Brasil caiu menos que Estados Unidos e China no ano passado. A maioria dos países da Europa caíram 10%, 12%. E a gente, esse ano, provavelmente também seremos um dos 5 países que mais iremos crescer. Por quê? Por trás de toda essa cortina de fumaça, dessa briga, dessa discussão de máscara, de apertou a mão, de não foi, de saiu, existe um governo que tem trabalhado, um governo que vem atuando fortemente na sua economia. E o que vai sobrar para a oposição é fazer uma política em cima de mortes. E o governo não é um governo que é demagogo. Isso é claro. O presidente hoje ele lamentou as mortes. Você acha que o presidente não sofre? Óbvio que ele sofre. Quem era o presidente da República que queria governar o Brasil no momento de uma pandemia onde 4 milhões de pessoas estão morrendo no mundo? 500 mil mortes no Brasil.
Ninguém quer estar no lugar dele. Agora, por outro lado, tem um Brasil para tocar. E ele não é o perfil demagogo, não é aquele presidente que faz uma reunião com um marqueteiro, ele não tem marqueteiro, que faz uma pesquisa qualitativa, ele não gosta de pesquisa qualitativa, e que vai falar aquilo que as pessoas desejam ouvir. Agora, por trás tem um governo honesto, um governo que não tem escândalo de corrupção, que está fazendo o seu dever de casa e vai ter muito o que mostrar no ano que vem. E eu sei que existe muita gente que não gosta do presidente Bolsonaro e que vai usar muito isso no ano que vem. Por isso que eu tenho puxado essa discussão. É importante essa CPI estar acontecendo, estar ocorrendo, para que várias coisas que a gente discutir, debater o ano que vem, a gente possa fazer agora. Então, foi esse tom que eu quis colocar, porque não foi um post só, foram várias postagens. E eu eu sabia o que iria ocorrer, porque isso realmente, eu coloquei o dedo ali numa ferida de que quem está postando sabe, tanto de um lado como do outro, Gabeira. Não dá para você querer dizer que quem é Bolsonaro não tem coração e não está sofrendo. Isso que estão passando para as pessoas. Por isso que está gerando essas revoltas nos grupos. É uma revolta generalizada. Você é Bolsonaro, não liga para a morte. Ministro, eu não estou dizendo que quem é Bolsonaro não tem coração. Eu estou dizendo que o Bolsonaro não tem coração. É diferente, porque o Bolsonaro, num determinado momento, disse que não era coveiro. Num determinado momento, ele imitou uma pessoa com problemas de respiração. Ele tem demonstrado ao longo do tempo que ele não tem coração. Mas comprou 660 milhões de doses. Nós iremos vacinar todos os brasileiros até o final do ano. Quando os governos estaduais falam que vão vacinar toda a sua população na primeira dose, né, que hoje completamos hoje 30% da população brasileira que recebeu a primeira dose, 63 milhões de brasileiros. É mais do que uma Itália. Quando o governador fala que vai vacinar, é porque o governo federal já prometeu que vai entregar as vacinas, porque 100% de todas as vacinas foram compradas e adquiridas pelo governo federal. Até hoje, nenhuma vacina foi aplicada sem que fosse isso. Se você chega nos estados, Gabeira, eu vou para o meu estado, por exemplo, os governos estaduais, eles falam que eles que estão dando a vacina. Imagina que se isso ocorresse do contrário, ia ter lá uma checagem, o governador mentiu, não é verdade, a vacina veio pelo PNI, foi comprada pelo governo federal em tal dia, de acordo com o MP e tal. Não tem, mas tudo que é do Bolsonaro tem. Então, assim, não dá para que a gente só fale aquilo que as pessoas estão falando, que são contra ele. Então, a gente tem sim que ter uma... Eu sou a favor, eu preguei desde quando eu assumi que a gente tivesse um diálogo maior, que a gente focasse 22 só em 22, mas tem que ser dos dois lados, não adianta só puxar de um lado. Todos nós temos defeitos e qualidades, mas não adianta você só falar do defeito de uma pessoa e não ver as qualidades. É isso que eu falo sempre, não é porque você tem que falar das 18 milhões de pessoas que sobreviveram, que já tiveram Covid. Não, porque são dados que trazem esperança. Quando a gente fala que a vacinação está avançando, é importante que traz esperança. Quando a gente coloca o Brasil como número 70, não é verdade. Porque lá a gente coloca a ilha, tem ilha, por exemplo, Pitcairn é uma ilha de 61 habitantes, vacinou 30 e está como ter vacinado 50% da população. Você pega as ilhas, se você juntar 20 ilhas que estão nessa lista, não dá a população do Rio Grande do Norte. Você coloca lá Bahrein, você que eu estou dizendo, as pessoas nas redes e tudo, nos veículos. Então, assim, não, o Brasil é o quarto país, sim, que mais vacinou. Tem 128 milhões de vacinas distribuídas, vacinamos 78 milhões de pessoas. Isso a gente tem que falar com orgulho. Lógico que tem, não, mas isso não aconteceu. Beleza, então vamos checar esse fato. Sabe por quê? O vírus da corrupção. Corrupção mata, Gabeira. E o governo acabou com o vírus da corrupção. Desviar dinheiro da saúde é crime e mata a gente. Por que a gente não vai investigar se teve desvio? Porque o governo Bolsonaro não até nenhum momento teve nenhuma denúncia que o governo Bolsonaro desviou dinheiro para a saúde. Se tivesse, a CPI estaria investigando apenas desvios na saúde. Como foram alguns estados, não, o foco é outro. O foco é cloroquina, é o uso de máscara, é o remédio tal, é ivermectina. Aí, assim, a gente perde muito, vai perdendo um pouco a credibilidade. A população fica um pouco também querendo entender o porquê daquilo, dessa revolta tanto contra o presidente.
Ministro, boa noite, bem-vindo. Ministro, eu queria pegar rapidamente alguns pontos colocados pelo senhor. O senhor fala da polarização, que isso está afetando a análise sobre as mortes e o lamento em relação a essas mortes, mas eu queria lembrar antes, lá atrás, no início, o Gabeira lembrou da expressão do presidente que não era coveiro, falou em país de maricas. Ministro, o presidente falou que todo mundo ia morrer um dia, ou seja, sempre numa visão quase sem solidariedade mesmo em relação a essa mortandade que a gente está vendo no país. Mais do que isso, eu queria lembrar, o senhor está falando ali da questão das vacinas, da demora para a aquisição dessas vacinas. Essas vacinas, inclusive, por exemplo, o Instituto Butantan teve que correr sozinho e só depois é que foi comprada pelo governo federal, por pressão, inclusive, dos governadores. E a questão que o senhor mesmo colocou da cloroquina, que é um medicamento que não tem eficácia, que a ineficácia é comprovada pela ciência. Então, o grande problema da cloroquina, ministro, é você estimular as pessoas, como o presidente tem feito, para que elas possam sair às ruas, e isso aumenta a contaminação, porque elas vão pensar que tem uma medicação que salva, que cura, que trata, e que não trata, não cura e não salva. Eu queria uma avaliação do senhor sobre essa situação, ministro. Primeiro, Camarote, que eu quero reforçar que qualquer morte de qualquer brasileiro, a dor é uma só. 500 mil, 1, 2, 3, né? Eu lamento todas, independente de ser de Covid também, de qualquer outro tipo de acometimento. Em relação a lá atrás, voltando em março, né, de 2020, nós tivemos vários episódios que também não estão sendo checados hoje, não estão sendo objetos de estudos lá na CPI, de convocações. Por exemplo, o Carnaval de São Paulo, o Dória deu uma entrevista ao governador de São Paulo na época, dizendo que já tinha feito todas as avaliações e que o Covid não era risco nenhum. E ele liberou o Carnaval. E ali no Carnaval vieram várias pessoas de fora, de todos os lugares do mundo. Nós sabemos que o Carnaval do Brasil é um símbolo no mundo inteiro. E ali várias pessoas poderiam trazer essas novas, né, variantes, nem eram variantes, trazer o Covid naquela época. Né, isso não foi objeto. O próprio Drauzio Varela, que pediu desculpa depois, que foi o primeiro que disse que seria uma gripezinha, porque ali no começo muitas pessoas estavam enganadas em relação a isso até hoje. Ninguém é o dono da razão, ninguém sabe realmente como lidar. Nós vimos, por exemplo, aí você puxa para a cloroquina. Tem um vídeo do Dória circulando, no qual o governador de São Paulo diz, olha, quando a cloroquina saíram várias matérias positivas naquele momento, ele disse, eu quero dizer aqui a todos que quem primeiro mandou cloroquina para o Ministério da Saúde foi o doutor Davi Uip, que comanda aqui o nosso centro de saúde da Covid. E doutor Davi Uip nem foi chamado para falar. Ligaram os senadores, ligaram para ele, pediram para ele mandar o comprovante do que ele tinha tomado, a cloroquina. Ele disse ali que tinha tomado. Aí vários senadores receitaram cloroquina para outras pessoas. E aquele assunto morreu. Por quê? Porque eles são antagonistas ao presidente Bolsonaro. Então, o que existe, a nova cepa, por exemplo, muita gente fala que a nova cepa pode ter surgido na campanha de 2020. Foram 45 dias, eu participo de campanha, eu sei. 45 dias de aglomerações, 24 horas. E ninguém investigou por que essa cepa. Será que essa cepa surgiu por causa das eleições? Quem liberou as eleições? Oi, Natuza. Tem algum tipo de culpa em relação a isso? Desculpa. Oi, Natuza. Desculpe interromper, ministro, mas o senhor em momentos diferentes disse coisas aqui que não batem com a realidade, que o governo foi rápido. O governo não foi rápido. Muitas pessoas morreram, as vacinas podiam ter chegado aqui em dezembro. O governo não comprou vacina e muitas pessoas morreram porque o governo negava a vacina, porque o governo acreditava numa tese estapafúrdia de imunidade de rebanho. O senhor está levantando aqui a hipótese da nova cepa ter surgido na campanha, mas o presidente Bolsonaro
está estimulando a aglomeração desde o dia 1 da chegada. Então não faz sentido, ministro, dizer que o governo foi rápido e que a culpa é dos estados, porque quando o governo vira as costas para a vacina, a culpa é dos estados. Quando o governo finalmente compra a vacina, depois de muita pressão, aí os estados querem levar os louros da vacinação sozinho. E por último, ministro, eu queria só fazer uma ponderação. Toda pergunta que nós fizemos de vacina, de cloroquina, o senhor respondeu com o governador de São Paulo. Essa obsessão da guerra política vem de vocês, porque a gente está falando da vacinação da população, a gente não está falando do governo de São Paulo, do governo João Dória. Quando se atinge uma marca de 10 mil mortos, nós da imprensa precisamos alertar. Quando se trata de uma marca de 20 mil, de 100 mil, de 400 mil, de 500 mil, a imprensa precisa alertar, porque o vírus está passeando sem nenhuma interrupção, sem que o governo faça o seu papel, ministro. Então, quando nós cobramos aqui, nós cobramos isso, para que as pessoas não vão embora mais, para que o vírus, de fato, seja contido, entende, ministro? Entendo, Natuza. Então vamos, do jeito... Parece que você está olhando para um espelho e eu estou olhando para outro. Quando tudo que você vê que quando tem alguma coisa ruim são os governadores e quando é boa do presidente que acha que a gente divulga, eu vejo exatamente o contrário. Qualquer fato positivo, quando é de um estado, ele tem relevância. Quando é do presidente, ele é minimizado. Vamos lá, a primeira dose de vacina no mundo, Natuza, foi dia 8 de dezembro. Nós vacinamos em janeiro a nossa primeira dose. O governo, em junho do ano passado, ele adquiriu, junto com a AstraZeneca, para formular, né, para fazer um acordo junto com a AstraZeneca e o Instituto e a Fiocruz, para fazer 100 milhões de doses, mais 102 milhões de doses, em junho de 2020. Não existia vacina aprovada. Aí, depois, logo em setembro, foi assinado também um MP para adquirir 54 milhões de doses da COVAX Facility, que estão chegando. Em dezembro, quando surgiu vacina no mundo, a primeira aprovada no mundo, o governo fez um MP de 20 bilhões de reais, Natuza. E com esses 20 bilhões de reais foi comprada a Coronavac, foram compradas todas as outras vacinas. Então não é verdade de que o governo só começou a comprar vacina depois que todo mundo estava vacinando. Nós já tínhamos a AstraZeneca com a Fiocruz. Tanto é que o Brasil vai ser autossuficiente em vacina. Tanto a Fiocruz como o Instituto Butantan, nós teremos a vacina desde a célula-mãe até a aplicação no braço. Nós seremos o 5º país autossuficientes. O Covid, nós iremos conviver com o Covid nos próximos anos. Estados Unidos, por exemplo, ontem faleceram 649 pessoas. Não foi culpa do Biden. Essas pessoas que estão morrendo ao restante do mundo, ao resto do mundo, não é culpa dos presidentes, só aqui que é. Porque existe uma politização, porque o presidente tem o estilo dele de combater, de brigar e tudo. Então isso juntou todo mundo contra ele. Existe ninguém discute isso sem paixão. Se a gente discutir sem paixão, Natuza, eu vou mostrar todos os fatos a você em relação à vacina. A Pfizer, por exemplo, a primeira negociação da Pfizer, que o primeiro e-mail, a Pfizer disponibilizou 70 milhões de doses. 500 mil em janeiro, 500 mil em fevereiro, 500 mil em março. 1 milhão em abril e assim sucessivamente. O que era que ia acontecer? Eles estariam em 40 países e o Brasil queria mais. E hoje nós temos 200 milhões de Pfizer contratadas e a gente vai ter... E no começo era 70. Mas poderia ter sido... Não poderia, porque a primeira vacina aplicada foi em dezembro. Eu vi o ministro Mandetta falar na CPI, por exemplo, de que o Brasil poderia ter vacinado em novembro. Isso é crime ele falar isso, do mesmo jeito que ele dizia que as pessoas só poderiam procurar o hospital quando tivesse falta de ar. Muitas delas morreram, infelizmente, e felizmente para ele não é governo Bolsonaro, senão ele estaria sendo investigado. Quantas pessoas tiveram falta de ar, foram para o hospital, foram entubadas, morreram. Mas como ele virou oposição ao presidente Bolsonaro, aí ele virou, tudo o que ele disse era exato. Então, assim, nós temos que debater isso sem paixão. A paixão e o ódio está fazendo com que a gente não consiga extrair a verdade dos fatos. Ministro das Comunicações, Fábio Faria, agradeço. Olá, patriotas. Ficamos por aqui. Não se esqueça de dar um like, se inscrever no canal e seguir a gente nas outras redes sociais. Forte abraço. Até a próxima.